Hoje é dia 18 de maio de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: o Enzo, a Vitória, a Ana Laura, a Júlia, a Evelyn, o Eduardo, o Jonathan, o Vitor, o Matheus, o Pedro, a Adriele, o Cauã, o Gabriel, o Igor e o Ericão, o Eric. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck. Chegamos a 7 mil inscritos, hein? Quantos inscritos? 7 mil e pouquinho. Então nós perdemos, porque lembra que nós chutou lá? Achamos que ia chegar no final do ano com 7, né? Vai chegar 12.500 esse ano. No final do ano ainda. 2.500. Tá. Ó, vamos começar. Oh, aí sim, se fosse verdade. Não, minha esposa já tá fazendo uma de papelão para 10 mil. Eu vou ganhar uma de papelão para 10 mil. Vai ser de 2.500 pra cima. Tomara. Então vamos lá. Os alunos que faltaram devem assistir a aula para que não fiquem para trás dos colegas deles em relação ao aprendizado. Seria muito bom, né, se todos tivessem o compromisso quando falta, assistir às aulas para poder aprender. E quando está na sala de aula e fica viajando também, olhando para o ventilador, será que roda para a esquerda, será que roda para a direita? Aí chegasse em casa e revisse a aula, porque estava viajando na maionese na hora que o professor está explicando, né? Então, a aula é gravada e postada lá no canal. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre, referente ao segundo bimestre. Nós estamos ainda numa eterna luta para terminar a situação aprendizagem 2, certo? Nós vamos fazer a parte 8 hoje. Tava meio que fora de número a sequência das partes lá, então teve a hora que eu gravei a 7 falando que era 6, a 6 falando que era 5 e assim vai. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início à aula de hoje, então, lá na página 43, pela 8ª vez, nós vamos falar que tem um trechinho que fala lá. Fala assim: conhecer os produtos notáveis e, respectivamente, os casos de faturação é a abordagem da situação aprendizagem 2, além de aplicar os casos dos produtos notáveis e na resolução de equações polinomiais. Então, dando continuidade, a habilidade que nós estamos estudando é EF09 e MA09, objetos de conhecimento, expressões algébricas, faturação e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. Página 51, atividade 7, equações polinomiais do segundo grau, completando quadrados. Agora vocês vão ver geometricamente como que faz para gerar um quadrado. A gente gera quadrado completando ele, o que falta, tá? Então olhe bem. 7.1. Represente geometricamente as equações a seguir, completando os quadrados. Em seguida, resolva-as algebricamente. Então lembra que teve uma aula, acho que foi a última aula nossa, eu mostrei para vocês a fórmula de Bhaskara, como que resolvia usando a equação de Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Vocês lembram disso ou não? Não. Mas aí o que acontece? Em vez de usar a fórmula de Bhaskara, nós vamos fazer o que? Ele pede para a gente mostrar geometricamente. Então o que acontece? Primeira coisa que eu vou representar é quem? X ao quadrado. Então vai ser um x vezes o x. Aqui está x vezes o x. Aí ele vai falar que é 6 vezes o x. Então eu vou ter uma unidade aqui valendo 1. Não, deixa eu ver. Como que eu vou desenhar aqui?
Aqui vai falar que vale x. Aqui vai valer 1. Então, ó, 1 vezes x, mais 1 vezes x, mais 1 vezes x. Então, vocês entenderam que aqui tem x ao quadrado, aqui na parte interna. E aqui x vezes 1 dá 1x. Aqui vale 1 também, lá em cima x. 1 vezes x também dá 1x. Aqui vale 1 vezes x dá 1x. Quantos x eu tenho? 3x. Mas são quantos? 6. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui vai valer x. E aqui vai valer 1. Aqui vai ser 1x. Aqui vale 1 e aqui vale x. Então aqui também vai ser 1x. Aqui vale 1, aqui vale x. Então vai ser 1x. É um quadrado que eu desenhei? Não. Parece um L de ponta cabeça, né? Ah, mas eu tenho quantos aqui ainda? Tenho quantos? 8. 8 unidades. Então, ó, vou pegar uma unidade aqui e uma unidade aqui. Aqui eu tenho 1. Vou pegar uma unidade aqui e uma aqui. Eu já tenho 1. Vou pegar mais uma unidade aqui e mais uma unidade aqui. Tenho 1. Mais uma unidade aqui, mais uma aqui. Quantas unidades eu já tenho? 6. Com mais um, 7. Com mais um, 8. Então essa é a equação. Mas ela formou um quadrado? Não. O que faltou para ela formar um quadrado? Faltou o quê? Um pedacinho. Esse pedacinho, qual é o tamanho dele? Uma unidade, não é? Então eu vou aumentar mais um aqui. Só que daí eu não posso falar que é igual a 0. Se eu aumento um de um lado, para a balança ficar igual, o que eu tenho que fazer do outro lado? Aumentar um também. Então eu coloco mais um aqui e mais um ali. Entenderam? Ah, professor, mas você desenhou muito mal. Ainda bem que eu trouxe o desenho aqui. A Vitória fez e mandou por WhatsApp para mim. Eu coloquei aqui, viu, Vitória? Quebrar seu galho. Olha lá, o x ao quadrado. Olha lá. Deixa eu apertar o botão certo. Ah, eu fiz de ponta cabeça. Fiz errado lá. Mas aqui, ó. Deu 6x ou não? Sim. Agora, ó, as 8 unidades. Formou um quadrado perfeito? Hein, Pedro? Sei que o Matheus aí que não para de um conversar com o outro. Ah, tá. Não formou um quadrado perfeito. Então eu tenho que aumentar uma unidade. Como é uma balança, a igualdade quer dizer uma balança. Se eu aumento um de um lado, tem que aumentar um do outro, para que a balança continue igual, certo? Então o que acontece aqui? Presta atenção agora. Eu vou pegar x ao quadrado mais 6x mais 8 e vou aumentar mais 1. Esse 1 aqui que estou aumentando. Aí a minha equação era igual a 0, a balança vai pesar para um lado. Então se eu aumentei 1 de um lado, eu tenho que aumentar 1 do outro. Agora eu resolvo. Como que ficaria? X ao quadrado continua x ao quadrado. E o 6x? Somo com alguém aqui? Tem mais alguém 6x para eu somar ou subtrair? O 8 é normal, não é x. Não, então eu copio 6x. E o 8? Não dá para somar com ninguém 8? Dá para somar com 1. Quantos que dá um 8 positivo com mais 1? 9. Positivo ou negativo? Mais 9. Igual. Quantos que é 0 mais 1? 1. Ah, agora sim. Agora eu posso resolver. Ah, professor, mas caiu numa equação de segundo grau, eu não aprendi ainda a fórmula de Bhaskara. Então você não vai fazer com fórmula de Bhaskara mesmo. Ele pede para a gente usar a forma da fatoração. Lembra como que funciona? Você abre parênteses, eleva ao quadrado, e aí você vai copiar esse sinal aqui. Que sinal que é esse? Positivo. Vem aqui. Quem é o primeiro termo? Por que é x? Porque é a raiz quadrada de x ao quadrado. Quantos que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É somente o x. Corta em cima e corta dentro, né? Ó, corta aqui e corta aqui. E agora, o que eu faço? Para achar o segundo termo. Não. Raiz quadrada do último. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Pronto, achei a equação. Isso aqui tem que ser igual a 1. Então pensa comigo. Quem vezes ele mesmo dá 1? 1. Concorda comigo? Então nós vamos chamar isso aqui, ó. Isso aqui dentro aqui
de interrogação, certo? Quem elevado ao quadrado dá 1. Você pode fazer assim, em vez de ficar pensando. Vai passar para lá. 1. Quem é ao contrário da potência? Ai, que alívio. Tava vendo gente já falar impotência. Né? Em inglês não, em ciências, biologia, aqui no caso, o contrário da potenciação é a radiciação. Então, qual é a raiz quadrada de 1? 1. Então, isso aqui dentro tem que virar 1. Então, você pensa assim. X... Ah, não, vocês erraram. Não é 1, não. Fiz errado aqui. Não é 1. Porque, presta atenção. Quando é elevado a um quadrado, ele pode ter duas respostas. 1 é uma delas. 1 é uma resposta. Qual é a outra resposta? Quem vezes ele mesmo dá 1. O 1 já chama. 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. Não é ele. 0 vezes 0 dá 0. Não. Eu vou dar uma dica para você. É um número inteiro. É um número inteiro. Não tem vírgula. 0 vezes 0 dá 0. Não é também. 1 vezes 1 já descobrimos que é 1. Quem é o outro número vezes ele mesmo que vai dar 1 positivo? 1 negativo. Porque, menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos, mais. 1 vezes 1, 1. Então, são duas respostas possíveis. Ou menos 1 ou 1. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai achar um por 1 positivo e outro por 1 negativo. Qual é a equação que está lá dentro? X mais 3, que seja 1. Quem mais 3 dá 1? Não conseguiu pensar de cabeça? Deixa o x sozinho. X é igual. Quem já está lá? 1. Quem vai passar para lá? O 3. O 3 é positivo ou é negativo, Emerson? Quando ele passar para lá, o que acontece com ele? Passa a ser negativo. Quantos que é 1 que tira 3? Menos 2. Ah, como que a Vitória fez de cabeça eu não consegui? Então faz sem fazer de cabeça. Mais com menos você faz uma conta de menos. Maior em cima, menor em baixo. 3 que tira 1, 2. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 1 ou 3? O 3, o sinal dele é negativo. Então realmente, x pode ser menos 2. Certo? Agora, o outro x. Esse aqui nós fizemos x valendo 1 positivo. Agora vamos fazer no x. Qual é a outra resposta aqui? 1 negativo. X mais 3 igual a menos 1. Quem mais 3 dá menos 1? Ficou em dúvida? Deixa o x sozinho. X é igual a menos 1. Quem que está aqui atrapalhando? O 3 positivo. Vai passar para cá. Negativo. Menos 3. Quantos que é menos 1 menos 3? Menos 4. Como que a Vitória fez isso mentalmente? Ela pegou menos com menos, ela sabe que faz uma conta de mais. Põe o maior em cima, o menor em baixo. 3 mais 1. 4. Prevalece o sinal do número maior. Quem é o número maior? O 3. E qual é o sinal dele? Menos 4. Pronto. Quais são as respostas possíveis lá? Menos 2 e menos 4. Ah, professor, eu não acredito no seu. Tem que testar para ter certeza. Então vamos testar. Primeiro vamos testar o menos 2. Menos 2 ao quadrado mais 6 vezes menos 2 mais 8 tem que ser igual a 0. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2. Não, é vezes. Menos 2 vezes menos 2. Não. Menos vezes menos. Mais. 2 vezes 2, 4. Mais 4. Mais vezes menos. Menos. 6 vezes 2. 12. Mais 8. 4 que tira 12. Ficou devendo 8. Mais 8. Menos 8 com mais 8, 0. Deu o que eu queria? Funcionou. Agora vamos tentar o menos 4.
Menos 4 ao quadrado mais 6 vezes o menos 4 mais 8. Menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 4, 16. É vezes. Mais vezes menos, menos. 6 vezes 4, 24. Mais 8. Tenho 16 reais no banco, vou lá e tiro 24. Fica devendo 8. E menos 8 com mais 8? Deu certo? Deu. Viu? Esse é um dos procedimentos. Então lá, subindo a resposta ali, ó. Menos 4 e menos 2. Ah, mas ó, veja que falta um quadradinho para completar o quadrado. Então temos que somar em ambos os termos da igualdade, ou seja, do lado esquerdo eu tenho que somar 1 e do lado direito eu tenho que somar 1. Aqui está bem resumido, hein? Quem não prestou atenção, depois assiste em casa o vídeo e copia todas aquelas contas lá para na hora da prova. Porque o que acontece aqui? Eu fiz a fatoração e chegamos nisso aqui. Aí eu tenho que pensar, quem mais 3 ao quadrado dá 1? Aqui pode ser o 1 positivo ou 1 negativo. Aí que eu fiz aquele procedimento e achamos o menos 4 e o menos 2. Vamos para o próximo? Depois eu aperto pause para vocês fazerem registro dessas partes aqui. O próximo é o seguinte. X ao quadrado mais 2x menos 3. Vocês acham que vai precisar completar esse quadradinho ou não? Se sempre olha aqui, ó. Se aqui não for um quadrado perfeito, ou seja, que dá para tirar um quadrado perfeito, né? Quais são os quadrados perfeitos que tem? 1, o 4, raiz quadrada de 4 dá 2, o 9, raiz quadrada de 9 dá 3, o 16, raiz quadrada... Então, eu tenho que olhar. Aqui é um quadrado perfeito? 3? Não. Raiz quadrada de 3 não dá o número exato. Então, aqui eu vou precisar. Aqui dá um quadrado perfeito? Não. Raiz quadrada de 8 não dá o número inteiro. Aqui dá? Não. Então todos vão ter que usar a mesma tática. Vamos ver a letra B. X ao quadrado é a primeira parte. Aí fala mais 2x. Então, um x ali e um x aqui. E agora, para faltar um quadradinho, o que estava faltando ali? Estava faltando mais uma unidade. Eita, e agora? Eu precisava que fosse mais 1. E lá está menos 3. Então você tem que pensar assim. Quem eu tenho que somar com menos 3 para que a resposta seja 1 positivo? Então quem nós vamos trocar por x, pode ser? Mais com menos. Então x menos 3 igual a 1. Qual o valor do x? X é igual. 1 já estava lá. Esse menos 3 passa para lá. O que acontece com ele? Positivo. Mais 3. Quantos que dá então? Então eu tenho que somar quantos para que dá 1 positivo? Faz sentido, né? Se eu devia 3, eu pago 4, sobra R$1 positivo, não é? Se eu for pensar em dinheiro. Então eu tenho que somar 4. E do outro lado, quantos que eu tenho que somar? Daí a balança vai ficar assim. Ela estava assim. A hora que você colocou 1, ela fez isso. Ela estava balançada. Estava bem certinha a balança. Aí você colocou mais 4 de um lado, ela fez assim. Quantos que você vai pôr do outro lado para que fique igual? Pode falar, Aninha. Eu tenho que trazer você para frente. Mais 4 de novo. Muito bem, Ana. Eu tenho que somar 4 de novo. Eu acho que quando a Vitória falta, se vem na frente, né? A Vitória não deixa você vir na frente aqui, né? Tem que colocar a culpa em alguém, Ana. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu coloco a culpa na Vitória. Sabe aquela variável lá? A variável é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Agora você pode falar também. Eu vi no Simpson. A culpa é minha, eu coloco a culpa em quem eu quiser. Então, lá. Certo? Chegamos na equação. Então tem que somar 4 ambos os lados. Certo? Então vamos lá. Vamos pegar a equação aqui. X ao quadrado mais 2x menos 3. Quantos que eu tenho que somar aqui mesmo? Mais 4. Igual
0 mais 4. Agora vamos resolver. X ao quadrado mais 2x menos 3 com mais 4. Quantos que dá mesmo? Dá 1 positivo. Mais 1. Igual. 0 mais 4. 4. Agora eu vou fazer a fatoração, lembra? Como que eu faço mesmo? Raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada lá do último. Quantos que dá x ao quadrado? Raiz quadrada de x ao quadrado? X. Aqui é mais ou é menos? Porque é mais, porque está lá na fórmula, né? Mais. Raiz quadrada de 1. Não. Raiz quadrada de 1. 1 só. Que 1 vezes ele mesmo dá 1. Igual a 4. Agora, você vai vir pensar aqui. Tá vendo que isso aqui é alguém? Vamos colocar interrogação. Quem elevado ao quadrado dá 4? 2 é uma resposta. Quando é elevado ao quadrado tem sempre duas respostas. Quem é a outra? Menos 2. Então quando alguém fala assim para você, ó, quem elevado ao quadrado dá 4? Se ele responder mais ou menos 2, não dê risada. Mateus, não dá certo aí, Mateus. Toda hora que eu olho, você está olhando pro Pedro. Vou trazer o Pedro aqui na frente desse. Olha, Paulo. Então, quando você vê o mais ou menos, não quer dizer que é 1,9. Não tem nada a ver. Quer dizer que é um 2 positivo e um 2 negativo. Tá bom? Lembre-se, quando a gente quer falar quantos que custa tal coisa, não vai falar mais ou menos R$2. Vai falar aproximadamente R$2. Nós somos chique. Mais ou menos quer dizer que é 2 positivo e 2 negativo. Nós somos matemáticos, então nós não falamos mais ou menos, nós falamos aproximadamente. A gente deixa o mais ou menos só para quando o número for positivo e ao mesmo tempo ele pode ser também negativo. Então, beleza. Então, agora vamos lá transformar a equação. São duas equações. Uma é x mais 1 igual a 2 positivo. A outra é x mais 1 igual a menos 2. Quem eu tenho que colocar no lugar do x para que a resposta seja 2? 1. Pedro fez de cabeça ali, né, Pedro? 1 mais 1 dá 2. Aí, matou. Mas se eu não conseguir fazer de cabeça, eu faço x igual a 2. Esse 1 que está positivo vai para lá. Negativo. Ó, que chique o Cauã falando negativo. 2 menos 1, 1. Achamos uma solução aqui. É só uma que tem? Tem mais uma aqui embaixo. Então agora pensa comigo. Quem mais 1 é igual a menos 2? Menos 1? Menos 1 com mais 1 dá 0. Menos 3. Tá certinho, Ana. Ó. O menos 2 já estava lá. O 1 que está positivo passa para lá. Negativo. Menos 2 com menos 1. Menos com menos. Que conta eu faço? Mais. 2 mais 1. 3. Prevalece o sinal do número maior. O número 2 é maior. Qual é o sinal dele? Negativo. Então as respostas possíveis aqui é 1 e menos. 1 e menos. Que menos 1? O quê? Menos 3. A Aninha falou na sua orelha, isso não prestou atenção dela. Ah, louco. Ela não falou muito alto. Ah, tá. Ela respeitou, se reclamou que ela ficava buzinando na sua orelha, agora ela falou mais baixinho. Letra C. Depois se faz o registro. Letra C. X ao quadrado mais 2x menos 8. Vamos desenhar para ver como que fica? X ao quadrado mais 1x, mais outro x, e agora? Eu tinha pensado em somar mais 1, mas daí não ia dar, tem que ser menos 1, daí dá, mas aqui está faltando quantos? Eu tenho que perguntar isso. Está faltando quantos aqui? 8? Está faltando 1 quadradinho, então eu tenho que fazer esse menos 8 virar 1, então pensa bem aí, se tem menos 8, se precisa somar quantos nele para que ele vire 1? Quantos? 9. Vocês entenderam por quê ou não? Sim. Imagina o seguinte, se deve 8 no banco. Imagina o seguinte, se deve R$8 no banco
Quanto que você precisa depositar para que você não fique devendo mais nada e ainda fique com R$1 lá? 9. Né? Você paga os 8 que devia e mais 1. Então, aqui é mais 9. Para quem não conseguiu fazer mentalmente, aqui ó. Quem eu quero é igual a 1. O 8 está negativo, vai passar para lá? Positivo. Quando está multiplicando, que ele passa dividindo. 8 mais 1, 9. Então eu vou somar mais 9. X ao quadrado mais 2x menos 8 mais 9. De um lado da balança você colocou 9, ela ficou desregulada. O que você tem que pôr do outro lado? Menos 9 ou mais 9? Mais. Se você tirar menos, vai ficar mais menos ainda. Então se você colocou 9 quilos de um lado, pensa em peso. Coloca 9 quilos do outro, a balança fica equilibrada. Resolvendo. A x-aiada eu copio tudo, né? Tá tudo igual por enquanto. X ao quadrado mais 2x. Agora aqui. Menos 8 com mais 9 dá mais 1. Um positivo. Igual. 0 mais 9? 9. Aqui é o 9, tá? Faz de conta. Agora eu vou fazer ela de forma fatorada. Lembre-se, positivo aqui no meio. Quem que vem aqui, Enzo? Porque raiz quadrada de x ao quadrado dá x. Raiz quadrada de 1 dá 1. Pronto, resolvi. Isso aqui tem que ser igual a 9. Aí vem a perguntinha aqui, ó. Isso aqui inteiro aqui nós vamos trocar por interrogação, certo? Quem ao quadrado é igual a 9? Eu queria que você falasse uma outra palavra mais bonita aí. 3 é verdade. 3 positivo e 3 negativo. Então como que vocês iam falar para ficar mais chique? Mais ou menos 3. A minha fala, mas ela fala de longe dele, eu não escuto. Muito bom, Ana. É mais ou menos 3. Microfoninho, ó. Então, mais ou menos 3. Quer dizer que é um 3 positivo e um negativo. Então, vamos resolver. X mais 1 tem que ser 3. E o outro é x mais 1 tem que ser igual a menos 3. Quem eu coloco no lugar do x para que ele seja 3? 2. 2 mais 1 dá 3, não dá? O senhor esperando ela. Eu estou evitando olhar para na hora para ver se outra pessoa responde também. Mas ela responde tudo, ela está por dentro do assunto ali. Então lá, x é igual. O 3 estava lá, 1 estava positivo, foi para lá negativo. Então uma das respostas é x igual a 3 menos 1 dá 2. Essa é uma resposta. E a outra? X igual a menos 3. Esse 1 que está positivo vai passar para lá. Quantos que dá, Ana? Falei que ela não podia responder, ela fez certo. Não responde também, tá de greve agora. Quantos que é menos 3 menos 1? 4. Menos 4. Errou, menos 4. Menos 4? Se devia 3, fez outra dívida de 1, se deve 4. Como que se tem uma dívida de 3 reais? Somando negativo com negativo é positivo. Não, quando multiplica, ó. Boa, presta atenção. Quando você vai multiplicar o jogo de sinal que define se a resposta é positiva ou negativa. Quando é menos com menos, se faz uma conta de mais e prevalece o sinal do número maior. Então, menos com menos é mais. 3 mais 1, 4. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 3. Então é menos 4. Essas são as duas únicas soluções possíveis. Olha lá. Menos 4 e 2. Mas professor, você achou 2 e menos 4. Por que aqui eu coloquei menos 4 e 2? Alguém sabe por que eu fiz isso? Eu fiz invertido aqui? Porque na hora de organizar, a gente coloca do menor para o maior. Quem é menor? Menos 4. Menos 4 é negativo. Ele é menor que qualquer número positivo. Última. A última desse exercício 7.1. Olha lá. X ao quadrado. O senhor agora complicou. Antigamente era mais alguma coisa de x. Agora é menos. Menos 4x. Tá lá. Menos 1x de cada lado. Menos 1x de cada lado. Certo? Eu acho que aqui... Calma, eu vou apertar a pausa um pouquinho. Vou ver se eu arrumo aqui. Continuando. Então, lá.
Para eu imaginar ali o seguinte, para eu poder tirar os 1x de um lado, 1x do outro, os 4x, eu teria que ter eles ali, né? Então eu coloquei eles em laranja e vou subtrair eles. Aí vem mais 3, beleza. Então para eu poder fazer essa equação de ter o quadrado perfeito, depois eu vim aqui e poder tirar esse daqui, que os outros estou somando. Isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou tirar. Mas eu não posso tirar ainda, quanto isso ele não for um quadrado perfeito. O que faltou para ele virar um quadrado perfeito? Mais 1. Então faltou mais 1. Então, eu vou começar a equacionar. Mais 1 na balança. Ó, lembre-se, uma igualdade é como se fosse uma balança. De um lado tinha lá x ao quadrado menos 4x mais 3. Aí vocês falaram que eu tinha que pôr mais 1. Da balança do lado esquerdo ficou 1 kg mais pesado. Imagina que se 1 é 1 kg. E do outro lado, que estava 0, como que eu faço para ficar igual à balança? Coloco mais 1 do outro lado. Agora acertei. Entenderam? E aí eu resolvo aqui. X ao quadrado menos 4x. 3 mais 1. 4. Mais 4 igual a 1. Equacionando. Equacionando não, fatorando. Coloca ao quadrado. Qual o sinal que vem aqui no meio? Nas outras era mais. Por que aqui é menos? Porque tá aqui, ó. Tá bonitinho ali, né? Então menos. Aí a raiz quadrada do primeiro termo. X ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x. Raiz quadrada do último termo. Raiz quadrada de 4, 2. E aí tem que ser igual a 1. Aí vem aquela pergunta. Quem ao quadrado é igual a 1? Mais ou menos? Ou seja, um positivo e um negativo. Lindo escutar isso. Então vamos lá. Duas raízes. Quem... Ai, 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 que droga. É bom, rapaz. É verdade. Olha que tipo. Educação dele. Só falei droga. Eu não gosto. Quem... Que bom, que bom. Quem menos 2 é igual a 1 positivo e quem menos 2 é igual a 1 negativo. Então lá, quem que tira 2 que dá 1? 3. Muito bem. X é igual a 1, o menos 2 está negativo, vai para lá, positivo. Então a primeira resposta é x igual a 3. Essa é a primeira solução, certo? Segunda solução. X igual, o menos 1 já estava lá, o menos 2 está negativo, vai para lá, positivo. Agora complica, Enzo, e agora? Menos com mais, que conta eu faço? Faço uma conta de menos. O maior em cima, o menor em baixo. Quanto que dá 2 que tira 1? 1. Prevalece o sinal do número maior. Quem é o número maior? É o 2, ele é positivo ou negativo? Então, a resposta é 1 e 3, ou 3 e 1. Mas a gente sempre coloca do menor para o maior. 1 e 3. Ah, lá o professor Ricardo colocou errado, colocou 3 e 1. Mas pode pôr 1 e 3. Posso apagar minhas contas ou não? Não? Vou apertar pause então aqui e depois a gente volta continuando. Continuando então. Página 51 ainda. 7.2. É o que eu pedi exercício, desafio, lição de casa, né? Só 2 ou 3 alunos fizeram. Eu fiz. Elabore, resolva e troque com o seu colega uma situação, problema que envolva uma equação polinomial de segundo grau. Aí eu trouxe uma aqui. O produto entre duas raízes da equação, o produto entre as raízes da equação 2x ao quadrado mais 4x menos 6 é igual a... Então, antes de a gente começar isso aí, a gente pode perceber o seguinte. A gente percebe que os números aqui são divisíveis por 2. Então, posso pôr em evidência. 2 vezes. Quanto que dá 2x ao quadrado dividido por 2? Não. 2x ao quadrado dividido por 2. Corta, corta. Saiu quem só? Só x ao quadrado. Então, x ao quadrado. Mais 4x dividido por 2.
2x menos 6 dividido por 2. 3. Certo? E agora eu vou analisar essa equação. Certo? E isso aqui tem que ser igual a 0. Vou analisar essa equação. Então, que nem nós estávamos fazendo nos últimos 4 exercícios, esse 3 é negativo. Ah, professor, vamos tirar 1, ele fica menos 4. Existe um quadrado perfeito que a resposta é menos 4? Não. Só quadrado perfeito dos números positivos. Porque quem que ia ser? Quem vezes ele mesmo ia dar menos 4? Ah, você ia falar menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Então não. Então, quem é o número mais próximo para que ele vire um quadrado perfeito? É o 1, o 4, o 9. Quem que é o mais próximo? 9 está longe do menos 1. Quem que está mais perto do menos 3? Mais 3? O 3 nem é quadrado perfeito. 1. Menos 2, menos 1, 0, 1. Quadrado perfeito. Então quem está mais perto é o 1. Como eu faço o menos 3 virar 1? X ao quadrado mais 2x menos 3. O que eu faço com o menos 3 para ele virar 1 positivo? Eu somo quantos nele? 4. Somo 4. Muito bom. Se eu somo 4 do lado da balança, do outro lado também tem que somar 4. Aí fica aqui. X ao quadrado mais 2x mais menos 3 com mais 4, 1 positivo. Tem que ser igual a 0 mais 4? 4. Agora eu venho fazer aquela fatoração. O mais aqui no meio e aqui é o quadrado. Quem que vem em primeiro termo aqui? É o x, porque raiz quadrada de x ao quadrado é x. Quem é o segundo termo? Que 2x? 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então lá, agora vem aquela pergunta. Quem ao quadrado é igual a 4? Mais ou menos 2. Um 2 positivo e um 2 negativo. Então vai dar duas respostas possíveis. Duas respostas possíveis. X mais 1 é igual a 2 e a outra é x mais 1 igual a menos 2. Quem mais 1 dá 2? Ah, chamo aqui. X igual a 1. Porque 1 mais 1 dá 2. Quem mais 1 dá menos 2? Menos 3. Menos 3. Isso mesmo. Aí a pergunta é: o produto entre as duas raízes. O que é produto? Resultado da multiplicação. Quantos que dá 1 vezes menos 3? Hã? Menos 1 vezes... Não, 1 positivo vezes menos 3. Vai o jogo de sinal primeiro. Mais vezes menos. A resposta vai ser negativa. 1 vezes o 3. 3. Então a resposta correta é a letra E. Se viu que eu resolvi da forma da fatoração aqui? Se eu não me engano, eu trouxe a forma de Bhaskara aqui. Outro jeito. Olha lá. Aqui é o quadrado. Ah não, fiz do mesmo jeito. Então lá. Coloquei em evidência o 2. E aí a gente chegou naquela equação. E aí descobrimos que era o menos 3 e o 1. Quando multiplica uma pela outra, vai dar quantos? Menos 3. Já pensou? A pessoa resolve tudo esse exercício, acha a raiz menos 3 e menos 1 e não sabe responder porque não sabe o que é produto? Dá vontade de jogar no rio de ponta cabeça, né? Pra ver se acorda pra ver. Né, Matheus? Olhou assustado aí por quê, rapaz? É, só assim pra assustar o Matheus. Eu vou encerrar a aula, depois eu volto aqui, tá? E pra quem assistiu pelo YouTube, nós paramos por aqui, finalizamos a situação aprendizagem 2 e para a lição de casa, para amanhã, né? Amanhã nós daremos início à situação aprendizagem 3.
Eu vou pedir a atividade 1.1. Só 1.1. Como é só um dia, 1.1 só. Tá bom? Quem quiser fazer mais, tranquilo. Então, para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. E deixa o like se gostou da aula.